Boa noite, pessoal. Tô aqui na minha live da semana que eu precisei adiantar um pouquinho porque eu vou ter aula, né? E às 20 horas com a minha mentora e quero falar sobre a motivação. É algo que eu sempre faço as lives buscando ter linkar isso com o que eu vivencio observando meus clientes, observando a mim mesma, sobre a motivação. Então, algo que eu tenho observado ultimamente, e quando se trata de emagrecimento, é que eu consigo ver dois perfis de pessoas que buscam o emagrecimento e como elas lidam com o emagrecimento na vida delas, né? E eu vou falar sobre isso. Olá, Lígia, muito bom ter você aqui, primeira pessoa que chegou. E atrasei um pouquinho. E um ponto assim que eu quero primeiro refletir com vocês é sobre o que é a motivação, né? O que é a motivação? Então, se a gente for pegar a palavra motivação, o que a palavra nos diz, né? Motivação. O que motiva a minha ação? Né? Para a gente parar e pensar sobre isso. O que motiva a minha ação? Então, por trás dessa palavra, a gente tem algo bem interessante, né? Que é quando a gente vai iniciar qualquer coisa na nossa vida, ter um porquê. Mas esse porquê não pode ser um porquê fraco, esse porquê tem que ser um porquê forte, né? A motivação ela vem forte se a gente tem um porquê forte, um porquê de mudar, né? Um porquê de mudar. Então, quando a gente vai empreender qualquer coisa na nossa vida, vamos combinar, né? Ninguém faz nada à toa, né? E se faz alguma coisa à toa, aquilo não rende, né? Não tem uma repercussão ou a gente não faz por muito tempo. E no emagrecimento é a mesma coisa. A gente não vai pegar e não vai trilhar um emagrecimento e não vai iniciar uma jornada se a gente não tiver um porquê forte. Então, a minha experiência primeira que eu quero trazer para vocês é quando uma pessoa ela não dá o seu melhor, né, em qualquer coisa, mas aqui no emagrecimento, quando uma pessoa não dá o seu melhor, é porque falta um pouco de clareza. Clareza do que, Andréia? Clareza do que vai acontecer. Caso ela consiga, né, é um ponto, e caso ela não consiga. Como assim, Andréia? Clareza, gente, a gente precisa saber qual que é o nosso troféu quando a gente empreender tudo que a gente precisa para chegar lá. Esse é um primeiro ponto. E um outro ponto que não é menos importante do que a gente saber como a gente vai estar, ter clareza quando a gente chegar lá, um outro ponto bem importante é qual é o pior cenário, o que de pior pode acontecer se eu não chegar onde eu me propus a chegar. Então vamos supor que você queira emagrecer 20 quilos. Ok. Como você vai estar quando você chegar lá? O que vai estar acontecendo na tua vida? De maravilhoso, claro, né? E se por acaso você não chegar, o que de pior poderia acontecer? Daí você vai falar assim para mim, tá, Andréia, mas isso não é ser pessimista? Não, gente, isso é ser realista, né? Realista. Porque muitas pessoas não agem, não estão motivadas e não fazem, muitas vezes porque elas não têm clareza de como elas vão estar. Ou, um outro ponto, elas não têm clareza do pior cenário. E aqui, gente, é muito importante. Eu tenho muitas clientes que elas só mudaram quando elas tiveram clareza. Seja bem-vinda, Simone. Muito bom ter você aqui. Saudade de você, viu? Então, fica aí. Então, para você que está me assistindo, eu quero que você coloque aqui o que te motiva a agir, a fazer a dieta, a se cuidar, né? O que te motiva? Isso é bem importante, eu quero saber o que te motiva. E um ponto agora que eu tava, quando comecei a fazer essa live, eu disse, né, que eu percebo que eu tenho, assim, alguns perfis de pacientes, mas em relação à motivação, eu quero classificar em dois, né, que são os motivados e os nada motivados. E é muito interessante porque os nada motivados, eles ficam observando aqueles que estão motivados e eles ficam se perguntando,
Mas como é que a pessoa consegue? Como é que a pessoa aguenta fazer a dieta tanto tempo? O que passa na cabeça dessa pessoa que ela está lá fazendo dieta há tanto tempo? E daí, olha que interessante. A pessoa que está motivada do outro lado, ela fala assim: como é que pode a pessoa não fazer dieta? Como é que pode a pessoa não se cuidar? Como é que pode a pessoa ter tanto conhecimento, ter tanta coisa e não entrar em ação sabendo que aquilo vai dar certo? E daí vão pensar cada um com os seus argumentos. Mas o mais interessante é perceber que cada um compra um ponto de vista. Não é? Não é verdade? E aqui, gente, a Lígia comentou, né? Que chegar no peso que ela acredita que é ideal. Legal. A Simone falou que tá com saudade. Simone, a gente não tem se visto, né? Que a gente faz as nossas sessões, a gente não tem se visto há um tempo e dá saudade mesmo, né? E olha que interessante. Então, duas pessoas que veem a mesma situação, fazer dieta, né? Eu nem gosto muito dessa palavra, então, se reeducar, cuidar da sua alimentação, as duas pessoas, elas vêm sobre perspectivas totalmente diferentes. Uma vê com o foco de, nossa, como eu não vou fazer algo que vai me dar, com certeza, a vida maravilhosa que eu quero. E a outra fala assim, como é que pode fazer, tudo vai demorar, né? Então tem uma série de motivos. Só que o que eu quero trazer para vocês é que essas pessoas, elas funcionam como se uma fosse uma xícara de café, né, cheia de café, e a outra fosse como um copo de água. Qual que é a diferença? A xícara de café amarga, escura, que só vê o lado ruim e difícil das situações. Então, como que uma pessoa vai ficar motivada, né, se ela só vê o lado ruim e difícil? Não é fácil, né? Agora, a outra, que é um copo de água, ela tá receptiva, ela tá aberta, ela tá límpida para ela observar as coisas. E o mais interessante é que aquela pessoa que está tão escura como um copo de café, você pode tentar falar coisas positivas, que ela sempre vai trazer alguma coisa negativa e vai continuar escura. E se a gente tem, né, a clareza, se entra um pouquinho de coisa escura, a pessoa já traz algo límpido e clareia os seus pensamentos. E daí, olha que interessante, tem conserto, André? Se você perguntar para mim, tem conserto uma mentalidade negativa? Claro, né? Mas o primeiro que ela tem que pegar e assumir é que ela está contaminada, né? Que ela não está límpida, ela está contaminada com amargor, com coisas não legais, e ela tem que estar aberta para receber essa água pura, né? Que aqui simboliza como a verdade, que eu já vou falar para vocês o que simboliza essa verdade. Então, quando esse copo cheio de café, ele começa a receber clareza, verdade, aquele café, gente, se eu pego um copo de água e começo a derrubar naquela xícara de café, o que vai acontecer com aquela xícara de café? Ela vai continuar escura? Não, né? O que vai acontecer? Com o tempo, aquele café vai transbordando, vai se misturando com a água até chegar no ponto de virar uma água límpida. E assim são os nossos pensamentos. Se a gente tiver receptividade para receber a claridade, a luz, a verdade das coisas, a gente começa então a transbordar aquilo que tem ruim e a aceitar, né, a clareza. E daí olha que interessante, muitas pessoas elas querem receber, né, a clareza, só que elas não querem se livrar das coisas negativas. E ela fica como um copo cheio de café. Se aquilo não sair, como vai vir algo bom? E aqui a gente vai caber para tudo, para as nossas crenças, né? Crenças sobre não merecimento, crenças sobre várias crenças. Aqui vai caber para os nossos hábitos ruins. Como que eu quero que hábitos novos entrem se eu não me desapego dos hábitos ruins, né? E daí a pessoa, ela quer, muitas vezes, emagrecer sem se livrar de coisas negativas. E é como aquela xícara de café, que fica sempre turva, pesada, amarga, né?
e a pessoa, então, não tem receptividade. E a motivação, gente, que é o tema que eu quero falar, ele é um assunto que, assim, muitas pessoas, elas querem estar motivadas. Ai, André, eu queria tanto estar motivada, eu queria tanto estar motivada, só que, eu acredito que eu só vou estar motivada a hora que eu perder 10 quilos, a hora que eu reduzir 2 números da minha calça. Enquanto isso não acontece, eu não tô me sentindo motivada, né? Parece que eu só tenho vontade de comer. E daí eu falo para você, como você quer chegar a se sentir motivada se você não faz o que você precisa fazer, né? E aqui então vem do reconhecimento que muitas vezes a gente não tá com aquela energia toda disposta a fazer. E nesse momento, gente, se a gente quer motivação na nossa vida, primeira coisa que a gente precisa fazer é ser determinado. Isso mesmo. Então, aquela motivação, aquele uhul, que legal, eu tô super afim de fazer dieta é super legal. Às vezes não tá rolando, às vezes a gente tá motivado para comer um chocolate, né? Naquele momento, a gente tem que contar com a nossa determinação. O que é determinação? Fazer o que precisa ser feito no momento em que precisa ser feito, né? Então, a gente precisa ter clareza. Então, vamos ver se eu acho aqui o Paulo Vieira, ele fala sobre isso. Primeiro, a gente precisa ter clareza do que precisa ser feito, né? E se a gente tiver essa clareza do que precisa ser feito, a gente vai ter, então, a clareza do como fazer, né? E tudo mais. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tá bem aqui no comecinho. Então, a gente tem que ter clareza, né? O que é preciso fazer? Depois, por que eu estou fazendo isso? Então, vamos pegar um exemplo. Então, eu tenho aqui de exemplo, né? Um suco verde. O que eu preciso fazer? Tomar um suco verde, que muitos abominam, né? Muita gente fala, nossa, suco verde amargo é ruim. Parece que toda nutricionista quer que a gente tome um monte de suco verde, não aguento mais suco verde. Daí, chega lá, nutricionista, você esperava que ela trouxesse alguma coisa diferente, ela vai lá e fala para você. Vamos tomar um suco verde? Vamos dar uma limpada, uma detoxificada no teu corpo? Você não é uma pessoa que come muita salada, né? Então, tudo bem, vamos bater a salada, vamos fazer na forma de um suco? Vamos? Daí você vai lá, né? E tá, o que eu preciso fazer? Tomar o suco verde. Daí você, mesmo assim, não tá motivado para tomar o suco verde e vem na tua mente um porquê que eu tenho que fazer isso. Você vai lá e pergunta para sua nutricionista, tá, me explica aqui, por que você está passando o suco verde? Porque toda nutricionista passa suco verde? Por que eu tenho que tomar o suco verde? Daí a nutricionista vai lá, né, o profissional vai lá e vai te explicar, olha, eu observei aqui no teu cardápio que você não tem comido muita salada. Eu observei aqui que você teve uma alimentação ruim durante muito tempo e eu quero te dar algo aqui para te ajudar a ter resultados mais rápidos, para detoxificar o teu corpo. A couve, ela é fonte de magnésio, ela tem fibra. Você sabia que a couve também tem cálcio? E ela vai te explicando por que aquilo é importante para você. Você sabia que se você tomar um suco de couve, ela também é diurética? Você sabia que pode ser que na hora do almoço você não chegue com tanta fome? E daí você vai tendo um porquê. Por quê? Daí ainda assim, para você ter motivação, você vai evoluindo o teu pensamento e você pensa, tá, onde eu preciso fazer isso? Onde que eu vou agir, né? Então, vai lá, onde? Putz, na minha casa tá difícil ligar o liquidificador de manhã cedo, tá muito complicado. Daí você descobre, né, que tem um lugar bacana lá que vende o suco verde. Se bem que eu acho, né, e quem tá aqui comigo deve concordar comigo. Oi, oi Kelly, saudade de você, hein? Oi Clarice. Vocês devem concordar comigo que é só começar e fazer. Que não dá trabalho nenhum, que você pode fazer à noite para tomar de manhã, mas enfim, né? Você encontra lá onde comprar o teu suco verde.
Daí você se pergunta, quando eu vou tomar o suco verde? De manhã, de tarde, de noite? Qualquer horário? Daí você vai se motivando na tua mente. Quando? Opa, eu posso tomar final de semana, já que eu não estou conseguindo tomar a semana inteira. Ou quando? Ah, eu posso tomar naqueles dias lá que eu me intoxiquei um pouco, eu comi um pouco a mais de carne no dia seguinte. Né? Interessante, né? Tomar um suco verde. Ah, eu posso tomar quando? No final da tarde, que eu tenho muito apetite, eu tenho vontade de comer bastante, e só as castanhas não vão dar conta, e eu tomo um suco verde, eu pelo menos consigo aguentar até o jantar. Então você tem o quando, opa, aquilo já vai resolvendo os seus problemas e você vai se motivando. Ah, quem vai? Quem vai agir, né? Você vai tomar, mas você vai conseguir preparar? Não. Quem vai preparar para você, né? Então você vai respondendo essas perguntas. Como você fará isso? Né? De que forma você vai fazer isso? Tem gente que fala assim para mim, ai, Andréia, mas eu realmente preciso tomar o suco verde com tanta fibra assim. Como que é, né? Eu falo, olha, é importante para você, mas já que você não está conseguindo, porque a pessoa não está acostumada a tomar com a fibra, a gente peneira. Tudo bem, a gente pode peneirar. Só que daí a gente não vai poder colocar fruta, porque vai concentrar frutose. Você vai estar disposto a tomar o suco verde, só a água, né? O limão e a couve, você está disposto? E a pessoa fala, poxa vida. Daí tem muitos que falam assim, não, eu prefiro comer a couve, né? E daí a gente coloca a couve picadinha, refogadinha no ovo da manhã, no jantar, enfim. Por quê? Porque não existe só suco verde, gente. O que existe é uma necessidade, por exemplo, real, de que a gente consuma folhas verdes escuras num processo de desintoxicação. E assim a gente vai resolvendo o problema. E daí, quanto custará, né? Essa é a última pergunta aqui. Quanto custará você fazer isso? Então, você descobre que um maço de couve orgânica vai custar no máximo R$ 3 e que 2, 3 maçãs vão custar ali mais R$ 3. E você vai fazer um suco que provavelmente vai durar a tua semana inteira por 6, no máximo R$ 10 com limão ali junto. Isso que vai te custar. Ah, Andréia, mas e se eu não fizer, quanto vai me custar? Daí vem os pacotes, né, os combos. Ah, se você comprar o suco verde, cada garrafinha de suco verde vai custar R$ 12, né? Daí você vai pensar assim, poxa, será que não vale o esforço eu ir lá e fazer o suco verde? Né? Vale o esforço. Olá, Anne. Olá, Marcos. Legal ter você aqui, Marcos. Semana passada você também estava aqui comigo. E tomara que você esteja aí motivado para tomar o suco verde. Daí vem, gente, toda aquela situação, né? Ai, Andréia, mas eu não estou motivado para tomar o suco verde. E eu vou falar para você, não precisa estar motivado. Não precisa. Na verdade, o que você precisa é fazer sem estar motivado, porque você pode ter certeza que quando você fizer o suco verde por 7 dias da sua semana, perceber os efeitos, na próxima semana você vai estar sim motivado. Quando o teu intestino estiver funcionando melhor, quando você subir na balança e estiver mais leve. Então, gente, a motivação, ela é um exercício ativo. Então, muitas pessoas, elas esperam que a motivação caia do céu. Caia do céu como uma... eu quero mostrar para vocês o livro, né? Que eu estava falando, é O Poder da Ação, num coach chamado Paulo Vieira, e é sobre isso que eu vou falar agora. Então, muitas vezes, a gente espera que algo grandioso aconteça na nossa vida para que a gente seja grato, né? Que algo fantástico aconteça para que a gente esteja motivado. Eu quero, quando eu perder 10 quilos, eu vou estar mais motivada. Agora que é 1 quilinho só, eu não tô. E eu sempre falo isso no começo dos encontros, das sessões, eu falo assim, visualize as pessoas te dando os parabéns, as pessoas percebendo que você emagreceu, você trocando as suas roupas, precisando comprar roupa nova, visualize isso, visualize isso. E a pessoa fala, mas isso parece tão distante. Eu falo para a pessoa, se você não fizer nada,
vai ser distante. Agora, se você fizer algo, essa tua ação vai ter poder, que é o que a gente falou, né? Que é o livro aqui, O Poder da Ação, que eu super recomendo para vocês, porque ele é um livro de auto-coaching, ou seja, você vai marcando, você vai escrevendo, respondendo perguntas, né? Ele é bem interessante. E eu também, aqui para finalizar, né, eu quero estar refletindo com vocês sobre um ensinamento que tem no yoga, e é uma reflexão que eles fazem, tem mantras, tem mudras, tem reflexões sobre isso, né? Que é uma oração, né? Que ela vem falando assim, né, o primeiro que ela fala é: eu entrego, segundo, eu confio, terceiro, eu aceito e quarto, eu agradeço. E por que eu quero falar sobre isso? Porque muitas pessoas, elas querem estar motivadas e elas querem ter o sentimento de estarem gratas e um sentimento positivo. Olá, Aline, a minha irmã está aqui, tá o meu primo e a minha irmã, que super incentivo. E a Aline falou que o suco verde faz um bem danado, né? E eu lembro que quando você estava em processo de emagrecimento, que você tomava, e não era assim, gente, uma garrafinha de suco verde. Eu lembro que ela tomava, ó, né, 1,5 litro, 2 litros de suco verde. E tá aí mostrando, né, que teve resultado. Então, não só faz bem, né, como também se torna um hábito. E quando a gente fica um tempo sem tomar o suco verde, ele vem fazendo uma falta, né? Então a gente vai se acostumando, isso é bem, bem legal e bem bom ter você aqui para matar a saudade. E então, como eu estava falando, eu entrego, confio, aceito e agradeço. Ou seja, essas coisas, elas têm um porquê de estarem nessa ordem. Então, quando a gente fala eu entrego, quer dizer que a gente está, de certa forma, entregando para o universo, entregando, né, para os nossos propósitos o nosso melhor. Então, a entrega vem da ação. Lembra do poder da ação? Então, eu preciso agir. O primeiro ponto que eu preciso não é ficar parado pensando, é agir, entrar em ação e entregar o quê? O nosso melhor, se a gente quiser ter um bom resultado. Depois, se a gente está fazendo, lembra que eu falei? Você faz o suco verde 1 dia, 2 dias, 3 dias, 7 dias, você tem esse cuidado, você precisa confiar no resultado. Então, tem gente que faz a dieta uma semana, só porque a amiga emagreceu 2 quilos e ela não emagreceu nada, ela se desespera e fala, mas não vai dar certo isso, tem alguma coisa de errado com isso. E a pessoa come antes mesmo de confiar no poder da natureza, de confiar naquela metodologia, de confiar nos resultados. Então, você precisa fazer e confiar que aquilo vai dar resultado, né? E à medida que você vai confiar, o terceiro ponto que vem é você aceitar o que vier, né? E o Paulo Vieira, ele fala algo bem interessante, ele fala assim, cada um tem a vida que merece, de acordo com as suas escolhas. Então, se você escolheu fazer o suco verde uma vez na semana e a tua amiga fez 7 dias, ela teve mais resultado que você precisa aceitar o teu resultado. Se você tá lá, né, você tá fazendo tudo certinho, né, até tá cuidando da alimentação, mas não tá fazendo nada de atividade física, gente, vai chegar uma hora em que só alimentação não vai resolver. Então, você vai precisar aceitar que num primeiro momento você emagreceu 1 quilo, mas depois o teu organismo, ele vai pedir mais de você. E você vai precisar fazer atividade física, né? Então, em quarto lugar, então agradecer, né? Agradecer os resultados que você teve. Sejam eles quais forem, positivos ou não tão positivos assim. Porque todos eles vieram de um primeiro ponto, que é o que você entregou para você ter esse resultado. E é sobre isso que a motivação, ela fala, né? Então, muitas vezes a gente só quer a motivação, só quer estar lá agradecendo, ai, grata pelo peso que eu perdi. Mas não percebeu que para você agradecer antes, você precisou entregar, você precisou confiar, né? E não se sabotar no meio do processo, você precisou aceitar
aceitar os resultados que são condizentes com as suas atitudes. E, por fim, agradecer tudo, seja 200 gramas que você perdeu, seja 1 quilo, seja 2 quilos, seja 3 quilos. Agradecer tudo, né? Porque é assim que a gente vai trabalhando a nossa mente para sempre estar melhorando, né? Então, a motivação, ela não é algo que cai assim na nossa cabeça. Daí, para finalizar aqui, estratégias, né, gente, para a gente se motivar. Estratégias para a gente se motivar. Então, o primeiro ponto é fazer aquilo que dá resultado. Então, você sabe, você se conhece o que dá resultado. E não precisa deixar para fazer o que dá resultado amanhã, no mês que vem, no ano que vem. Não, você pode fazer isso agora, né? E toda caminhada, ela começa com o primeiro passo. Então, se você fizer algo a teu favor, né? Uma coisa que seja, na semana seguinte você vai estar mais grato porque você deu um primeiro passo. Que nem eu tenho uma cliente minha que ela chegou, né, no ponto que eu falei para vocês, que ela emagreceu, né, e emagreceu super, e daí agora ela não está emagrecendo tanto e fica deixando a atividade física sempre para depois. E daí eu estava falando com ela assim, e se você tomasse esse primeiro passo de fazer atividade física? Né? Será que na semana que vem você não estaria com a consciência mais tranquila de que o resultado que você teve foi condizente não só com a dieta, mas a atividade física que você teve, né? Você não vai ficar com a consciência mais tranquila, né? Então é algo que a gente vai entregando o nosso melhor para daí poder estar diferente, porque é insano, né? A gente querer ter um resultado diferente fazendo sempre as mesmas coisas. Uma outra estratégia de motivação, gente, é observar quem chegou lá, o que essa pessoa conseguiu. Então, quando eu vejo que as pessoas estão muito desmotivadas, eu sempre mando para elas uma história de sucesso, eu sempre conto a história de um coach meu que conseguiu, para falar para ele que ele não precisa ter inveja de quem conseguiu, ou também não precisa ficar se sentindo mal porque o outro conseguiu, ele não, né? Mas essa pessoa pode aprender sim com outras pessoas, né? E eu tenho um vídeo muito legal que eu vou dar uma dica para você colocar depois que terminar se você anda meio desmotivado, né? Para quando terminar esse vídeo, você clicar lá e colocar é o que, né? Você digita assim, vídeo, yoga paraquedista. Yoga paraquedista. E é a história de um americano que ele foi desacreditado porque ele pulava muito de paraquedas e ele teve quedas muito fortes que lesionaram as articulações dele a ponto dele ficar sem andar. E sem andando, né, de muletas, ele foi comendo, ou seja, não fazendo atividade física e ele foi só engordando. E quanto mais ele engordava, menos mobilidade ele tinha. Quanto mais ele engordava, mais difícil de caminhar, até que chegou no ponto que ele ficou na cadeira de rodas. E o que tudo isso foi ensinando? Né? Que primeiro, ele estava desacreditado. E muitas pessoas que estavam ao redor dele também estavam desacreditadas dele. Porque já que ele não conseguia fazer atividade física, como é que ele ia emagrecer? E daí ele encontrou uma pessoa que acreditou nele, que foi um professor de yoga. E esse um professor de yoga falou assim, dentro do que você pode, você vai dar o teu melhor. E assim ele começou a fazer o yoga, uma aula. Então tem cliente meu que fala, mas eu sou descoordenado, mas eu não consigo. E essa pessoa nem parou primeira vez, nem para começar. E daí, nesse vídeo vai mostrando pra gente, né? Ele vai lá, faz uma aula, e ele vai, aos poucos, entregando o melhor dele, ó, confiando que aquilo vai ter um resultado, né? Foi aceitando os resultados que vão vindo e agradecendo. Então a história dele é fantástica e eu deixo para você ir se motivar, né, para que você chegue aí nesse início de semana vendo uma história de sucesso e vendo que diante de muitas limitações, muitas pessoas conseguiram algo que muitas vezes a gente, tendo muitas possibilidades, não consegue. Certo? Então, eu vou ter que finalizar essa live, porque eu tenho aula agora. Quero agradecer muito. Quero dizer para vocês verem o vídeo da Thaís, que é uma coach minha, que passou por um processo de transformação incrível e que tem muito aí para falar,
Para você que pode ser que esteja desmotivado com o emagrecimento, vai lá e olha o vídeo da Thaís, né? Ela também passou pelas mesmas dificuldades que você passou, mas ela foi colhendo os benefícios ao longo do processo, e isso fez com que ela se mantesse firme e conseguisse os resultados dela. E também fica aí o pedido para quem quiser compartilhar os seus resultados, fique à vontade, porque as lives aqui eu venho trazendo, mas né, no programa de emagrecimento, né, no mão na massa aí que a gente trabalha, né, que a gente tem os nossos resultados. Certo? Fiquem com Deus, um grande abraço, agradecer mesmo a presença de vocês, e nós nos vemos na próxima semana, né? Estejam todos aí com uma mente leve e cheia de atitudes saudáveis, e não esqueçam de, né, buscar aí a atitude como o suco verde que eu dei de exemplo para vocês, certo? Um grande abraço.